Salve, salve, meu amigo Santista, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Tô aparecendo rápido agora, tá certo? Prometi e vou cumprir, tá? Mais vídeos aqui no Vem Pro Peixão. Hoje eu quero conversar com vocês sobre futebol de base, sobre jogadores que eu acho que tem que subir, jogadores que podem ser aproveitados na próxima temporada, tá? Alguns, obviamente, podem ser emprestados, outros vendidos, negociados, mas eu acho jogadores que têm condições de serem utilizados no time de cima nessa próxima temporada, fora os que já estão, né, no time profissional, ou que já jogaram, que já foram testados, ou que já subiram, né? Então a gente vai falar sobre esses atletas, tá? Lembrando, o Santos ainda não anunciou um técnico, tá com férias prolongadas, o que eu não acho uma coisa ruim, tá? Eu acho que essas férias são justamente para que a diretoria tenha tempo de analisar os jogadores para poder resolver pendências contratuais, dispensas, negociações e tal. E eu acho que acertar com o técnico é a coisa mais importante. Estão falando muito do Luiz Castro, agora do Gabriel Heinze, eu acho que são ótimos nomes, né? Ainda gosto muito do Pedro Caixinha, outros nomes que estão sendo falados aí, né? Os argentinos, os portugueses que foram citados aí pelo Santos, né? De poder jogar, de ser contratado. Eu acho que o primeiro passo é a contratação de um técnico, tá? Alguns reforços, obviamente, que não depende do técnico dar o aval, como por exemplo o Neymar, o Gabigol, o Rollraiser, se algum deles chegar, óbvio que todo técnico vai aproveitar e vai aprovar essa contratação, tá? Então, mas os outros jogadores precisa passar por scout e avaliação técnica para permitir. Então, eu acho que o Santos está fazendo a coisa certa, tentando fechar com o técnico quanto antes, né? E depois fazer essa parte de ir atrás dos jogadores. Mas os dois nomes sendo falados aí, principalmente agora, os planos A e B, que são o Luiz Castro e o Gabriel Heinze, os dois têm como característica utilizar jogadores de base. Então essa linha pra mim me agrada muito, tá? Gosto muito do Heinze. Ele não tem um grande aproveitamento nos clubes que ele passou. O melhor é o Argentino Júnior, que ele assume na segunda divisão, sobe, faz um excelente trabalho, tem quase 70% de aproveitamento. Mas nos trabalhos seguintes o Heinze sofreu bastante, mas é um técnico que não gosta de jogador acomodado. Né? Ele não tem essa coisa, ele bate de frente. Então é uma característica de técnico que eu gosto, tá? Mas pegar por aproveitamento só, o Carille tem um aproveitamento bom, né? De pontos. E a gente sabe muito bem como é que se sucedeu essa situação, tá certo? Então vou falar sobre atletas de base do Sub-17, do Sub-20, do Sub-23, lembrando jogadores que eu assisti, tá certo? Eu acompanho o futebol de base do Santos. Não vou acertar tudo, obviamente eu posso estar errado em algumas coisas, mas eu vou citar alguns jogadores que eu acho interessantes e quem eu deixaria no time profissional, independente da categoria, tá? Então beleza, a gente vai fazer isso. Antes você tá vendo aqui, né? Go Black na Go Case, a maior de todos os tempos, tá? Estou com o meu copinho aqui, que tá cheio de líquido, não vou mentir pra vocês, ó. Tô bebendo aqui minha aguinha com limão, porque estou meio enjoadinho, né? Tô meio enjoadinho, mas aqui tô com a minha água com limão. Esse copo maravilhoso aqui, ó, Nascer, Viver e no Santos Morrer. Esta garrafa aqui maravilhosa também, tá certo? Essa aqui tá personalizada, eu botei 10 Edu, mas o copo eu pedi sem nada, pedi só lisão, pá, copo da Go Case. Lembrando que são produtos oficiais, tá? Aqui, ó, capinha também. Pega duas, paga uma só, tá certo? Eu vou falar aqui, eu vou até ler, porque eu não quero dar informação errada, tá? É a GoPlay da GoCase, tá certo? Tem promoção e cupom, tá certo? O cupom tá aí, o GoPeixe, cupom de desconto adicional, tá certo? E, eu tô lendo aqui, eu quero falar sobre produtos com até 70% de desconto, tá certo? Essas garrafas aqui, a partir de R$ 134, tá certo? A Urban, que eu não tô aqui, que ficou com o meu irmão, a partir de R$ 69. Compra uma e leva duas capinhas, tá certo? As outras capinhas aqui estão guardadas, mas essa aqui é a que eu uso mais no meu telefone, tá certo? E o copo térmico, esse aqui, ó, maravilhoso, tá certo? A partir de R$ 110. Atenção que são poucas unidades no estoque. Então é a semana Go Black, a maior de todos os tempos. A maior Black de todos os tempos na GoCase, tá? Então clica no primeiro link, vai lá adquirir seus produtos. Adquira produtos do Santos, ou de qualquer clube que seja, ou de outros temas de cinema, séries, etc. Originais, oficiais, todos licenciados. A GoCase faz parcerias oficiais, então você vai comprar um produto de qualidade e é um excelente presente também nesse fim de ano para as pessoas, tá? Então vai lá na GoBack da GoCase ou aponta sua câmera pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela, tá certo? E participe, tá bom?
Vai lá, adquira seus produtos que eu garanto, não é à toa que eu tô aqui. Deixa eu tomar minha aguinha com limão. Tá cheio de limão, rapaz. Eu garanto que você vai curtir, tá certo? Garanto que você vai aproveitar os produtos porque são maravilhosos, tá? Obrigado, GoCase, aí um beijo pra vocês. Bom, vamos falar aqui dos nossos jogadores, tá certo? Vou começar, esse vídeo não tem edição, de sono Pedro. Vou começar com o Sub-17, aliás, vou começar com jogadores que já estão no time de cima, tá? Que ou entraram em campo, ou já foram promovidos, e etc, né? Alguns, o Carille, eu sei, o Carille até tentou subir como o Andrei, filho do Ademir Quintino, Andrei Quintino, que fez um excelente Brasileirão de Aspirantes. O Carille tentou subir e foi vetado pelo Galo, tá? Então, assim, a gente tem que ser honesto nas ponderações, por mais de todos os problemas que eu tenha com o Carille ao longo da temporada, né? Nosso ex-treinador. Mas vamos lá, quem está no time profissional? O Diógenes, goleiro, tem 23 anos. O JP Sherman, que tem 18. O Jair tem 18. O Souza também tem 18. O Kevson tem 19. O Kevson que jogou a temporada passada. O Rian, que tem 20. O Miguelito também tem 20. E o Enzo Monteiro tem 20. O Santos também iria usar o Bernardo, mas o Bernardo acabou se machucando e ficou fora de boa parte da temporada aí pelo Sub-20 e pelo profissional. Eu acho que ele é um cara que teria chances com o Carille e acabou não sendo utilizado, mas eu coloquei ele aqui porque é um jogador de muito potencial mesmo que eu gostaria de ver jogando pelo Santos, tá? Então, tomara que o Bernardo consiga estar em forma para poder ser aproveitado, porque é um garoto com muito futuro, tá? Gosto muito do futebol do Bernardo. Aí vamos lá para o Sub-17, tá? Eu vou citar alguns jogadores, 3, que eu acho que poderiam já ser utilizados no time profissional. Bom, o Luca Meireles, cara, eu tô aqui, eu posso até colocar ele como um cara que já pisou em campo, né? Tanto o Luca Meireles quanto o Matheus Xavier, os dois já jogaram no time profissional. Então eu acho que eu posso citar aqui como jogadores do time profissional, tá? Mas eles têm 17 anos, os dois têm 17 anos. O Luca Meireles jogou as últimas 2 rodadas aí pelo Santos, né? Nessa temporada pelo Sub-17, Sub-20 e Sub-23, o Luca Meireles somou um total de 44 jogos, 28 gols e 10 assistências pelo time de base. Pra mim, tem que ser utilizado, pra mim, provavelmente como primeira ou segunda opção já, né, no time de cima, dependendo do contexto, ser assim, um cara muito utilizado mesmo, porque futuro tem muito. Eu espero que o Santos não faça com o Luca Meireles a mesma coisa que o Rueda fez com o David Washington, né? Inclusive, se houver a oportunidade do David vir pro Santos aí emprestado, eu acho uma mão na roda. Eu acho que teria que trazer mesmo, tá? O Matheus Xavier jogou aquele jogo contra a Chapecoense no primeiro turno. Inclusive fez a jogada que originou o escanteio cobrado pelo Souza e gol do Bigode, tá certo? Matheus Xavier também é um jogador de 17 anos. Joga nas duas pontas, joga de meia, né? Jogou várias vezes de meia nessa temporada, somando todas as categorias de 47 jogos, 20 gols e 12 assistências, tá certo? E, encerrando o Sub-17 aqui, tem mais 3 nomes que eu quero citar. Um deles é o lateral esquerdo Vinícius Lira, que também jogou nas 3 categorias, tá? 17 anos, 45 jogos, 9 gols e 8 assistências nas 3 categorias, Sub-17, 20 e Sub-23, que é o Brasileirão de Aspirantes, tá? É muito Sub-20 no Sub-23, mas tem alguns jogadores com a idade acima dos 23 anos, tá? Então por isso que tá Sub-23. Como é o Andrei, que tem 22, o Fernandinho, o Balão, o Kelvin Maltos, eles têm mais de 20 anos de idade, tem 21 anos, tá certo? Então por isso que teve esse Sub-23 aqui citado no Aspirantes. Mais 2 que eu quero citar. O Robson Júnior, que é filho do Robinho, tá certo? Tem 16 anos. Ele fez uma segunda parte de temporada aí muito boa, inclusive é dele o discurso ali no título do Paulista Sub-17, fez um discurso bem bonito ali pros jogadores, né? Tem 16 anos ainda, então não acho que é um cara que tem que subir, só tô citando que é um jogador talentoso pra gente ficar de olho, dá 29 jogos, 11 gols e 7 assistências nessa temporada pelo Sub-17, tá certo? E o Nadson, que ainda é do Sub-15, mas já jogou no Sub-17, não vou citar números porque é um cara muito jovem, jogou pouco, mas é um jogador visto na base do Santos como extremamente talentoso e de um futuro gigantesco. O mais famoso é o Cauã Basile, que tem 12 anos, né? É o cara mais famoso da base do Santos. É a mesma coisa que era com o Neymar, com o Janchera, com o Gabigol, que eram muito famosos na base. Mas o Nadson é esse cara. Presta atenção nesse menino, cara. Presta atenção no Nadson. Se você tiver tempo e tiver passando, assista esse menino jogar bola. Ele é diferente. Ele é diferente, tá? Então, olho no Nadson. Não tô falando pra subir, só tô falando pra prestar atenção nesse menino, tá? Do Sub-20, aí já a gente já pode ser mais assertivo nos nomes que eu acho que tem que subir.
Primeiro deles, pra mim, tem que ser o terceiro goleiro do Santos, tá? Que é o Gustavo Jundi, goleiro de 20 anos de idade, jogou 34 jogos nessa temporada, tem 1,87 m de altura, um goleiro muito talentoso, acredito que vai jogar a copinha, mas é um goleiro já pro Santos ser o terceiro goleiro. Ele é novo, é uma possibilidade interessante. Eu acho que o Diógenes tem que ser emprestado, como eu falei no outro vídeo de jogadores que deveriam sair, emprestar ou vender ali, ou quem fica para a próxima temporada. O Jundi eu acho que tem que ser o terceiro goleiro, com o Brazão, João Paulo e o Gustavo Jundi, tá certo? Para ser esse primeiro nome aí dos goleiros da base. O terceiro goleiro tem que ser um cara que tá subindo, senão a gente nunca vai ter a oportunidade desses meninos serem aproveitados. Então eu acho que o Jundi é um bom nome para ser o terceiro goleiro do Santos ao longo da temporada. Ah, machucou os goleiros. Bom, você tem goleiro, você forma goleiro para isso, né? Se houver oportunidade, ele jogar. E aí fica fazendo esse intercâmbio. Joga Brasileirão de Aspirantes para estar sempre ativo, joga sub-20, vai jogando e está disponível no profissional. Essa aí eu acho que é o caminho ideal, tá certo? Gabriel Simples, lateral direito. Esse aqui pra mim tem que subir o quanto antes. Jogar a copinha, nem sei se precisa, mas jogar a copinha e já ir pro time profissional. 19 anos de idade, jogou 29 jogos nessa temporada, ele veio do 15 de Piracicaba, muito talentoso, tá? Olho nesse menino também, gosto bastante dele. Eu acho que ele e o JP Sherman seria interessante os dois brigarem por posição, tá? A JP Sherman um pouco melhor que o Gabriel Simples, até por ter jogado no profissional e tal, mas o Gabriel Simples tem muito talento. Eu acho que o Aderlan, sendo uma alternativa aos dois, é bem legal, tá? Outro é o Samuel, que inclusive sentou no banco aí nas últimas rodadas aí, principalmente na última, né? 18 anos de idade, zagueiro canhoto, jogou 32 jogos nessa temporada, tem 1,87 m, também é um bom nome aí pra subir pro profissional. Dos meio-campistas, eu vou citar aqui o Nicola Profeta, venezuelano, tá certo? Veio do Deportivo Cali, tem 18 anos de idade, joga de volante, joga de segundo volante, também é um nome interessante para que suba, mas acredito que ele vai ser usado ainda no Sub-20, vai ser usado na Copa São Paulo, que é o que eu acho que é o caminho ideal, só tô citando jogadores interessantes, tá? Outro que eu acho que tem que subir direto, que é o Gabriel Bontempo. O Gabriel Bontempo, para você ter a referência na cabeça, não tô falando de futebol jogado, mas de posições. Ele vai lembrar muito pro santista o Elano, que joga em várias funções no meio de campo, né? O Gabriel Bontempo joga de meia avançado, joga de meia um pouco mais recuado, joga de meia do lado direito, joga como ponta direita, então assim, é um jogador que faz várias funções no campo, né? Esse ano ele jogou muito como meia camisa 10, jogou muito como um 8 também, jogou muito do lado direito, então é um jogador muito interessante, 19 anos, 44 jogos, 7 gols, 7 assistências na temporada. É um cara que eu subiria já para ser aproveitado no time profissional, tá? Muito bom jogador, Gabriel Bontempo, foi muito bem na copinha passada também. Aí tem o Enzo Monteiro, que eu já citei, eu acho que ele tem que ser emprestado, tá? Mas o Enzo Monteiro teve uma temporada boa, fez 36 jogos, 19 gols e uma assistência pelo Sub-20, pelo Sub-23, tá certo? Outro que eu acho que que vai ser mais aproveitado na base, não acho que tem que subir, mas eu acho um jogador interessante, que é o Rodrigo César, que eu acho que ele vai ser titular provavelmente na Copa São Paulo. 18 anos de idade, joga tanto do lado esquerdo como um pouco mais centralizado, mas mais do lado esquerdo. Fez 38 jogos, 12 gols e 6 assistências na temporada entre Sub-20 e Sub-23, Brasileirão de Aspirantes, tá certo? Nome interessante também, o Rodrigo Certes, é aquele que quase foi pro Grêmio e aí acabou ficando no Santos, que o Galo queria mandar pro Grêmio, e a torcida reclamou e tal, ele ficou no Santos, tá? No Sub-23, eu vou citar alguns jogadores. Inclusive, peraí, tem mais um do Sub-20 que eu quero citar, que é o Enzo Boer, tá? Ele veio do São Paulo, trocou o São Paulo pelo Santos. Acredito, já esperando oportunidades no time de cima. É um jogador canhoto muito bom de bola, cara. Ele era dado como uma das estrelas da base do São Paulo. É muito bom de bola, jogador habilidoso, joga como ponta esquerda, como meia, como segundo atacante. É um jogador que chuta muito a gol, tem bom drible, tem boa visão de jogo. É um loirinho, ele usa um bigodinho, né? E tem um cabelinho curtinho loiro, tá certo? Bom jogador, cara. É um nome muito interessante pra subir também. O Enzo Boer, tá? Do Sub-20. É que eu lotei ele na coluna do lado aqui pra mim. Mas olho nesse menino, cara. Muito bom de bola também o Enzo Boer, tá? Bom de bola pra caramba. E o Alejandro Villarreal também, que eu acho que tem que ser mais utilizado aí no Sub-20, né? Mas chegou a entrar em campo na Série B com o Carille, tá? 19 anos de idade, um jogador colombiano, atacante, centroavante. Eu acho que tem que ser mais testado, mas não no profissional. Eu acho que no Sub-20 mesmo. Só tô citando porque é um jogador interessante, tá? Aí no Sub-23, os jogadores com mais de 20 anos de idade, a gente tem 4 para citar.
O Kelvin Maltos, que inclusive já jogou no profissional, fez gol em Libertadores, né? O Maltos tem 21 anos, não fez uma grande série Brasileirão de aspirantes ali, chegou até a ser expulso num jogo. É um segundo volante, um volante também. Eu acho que é um cara que precisa seguir o caminho dele. Eu acho que ele é até bom jogador, mas eu acho que no Santos acabou vencendo o tempo dele. Eu acho que o Santos pode buscar uma alternativa para ele, ou empréstimo para que ele tenha minutos e possa negociar ele depois, ou para que ele ganhe experiência e jogue, mas ele precisa jogar profissionalmente, tá? Jogou Brasileirão de Aspirantes, eu acho que foi uma boa, mas é um cara que teve muitas lesões no Santos, ficou mais de um ano parado, então eu acho que o cara que precisa estar em campo, jogar o Paulistão para algum outro clube, emprestar para Portuguesa aí, que vai ter toda essa coisa da SAF e tentar fazer negócios aí, eu acho que é uma boa oportunidade também, né? Mesma coisa para mim vale pro Balão, que é um cara que eu sempre gostei na base, né, que é o João Vitor, o Balão que muitas vezes é capitão da base do Santos, também tá com 21 anos, também volante, também segundo volante, chegou até a ser camisa 10 do time campeão paulista ali em 2022, tá, do Sub-20. É um jogador interessante. Eu acho que ele poderia ter recebido alguma chance, acabou não recebendo. Também eu acho que é um cara que pode ser emprestado para ganhar mais ritmo, para estar profissionalmente atuando, porque senão, cara, o Santos vai perder a oportunidade. Então é um cara que precisa jogar. Cara, sei lá, Mirassol, Novo Horizontino, alguma coisa, né? Esses times aí do interior, para que esse cara tenha minutagem, para que ele jogue, para que ele seja testado. Não dá pra a gente esperar só, senão é aquela coisa que eu sempre falo. Você vai deixando os caras envelhecerem, eles vão ficando no time, você forma eles, você investe neles e eles saem de graça no final. Então assim, ou você dá empréstimos para que eles joguem, ou você negocia para que você ganhe alguma coisa, senão você é só perdendo, tá? Você tem que investir, obviamente, em jogadores jovens para ser formados, mas vendo que não vai utilizá-los, você tem que negociar. Senão você vai perder a oportunidade, vai esperar o contrato vencer e os jogadores seguirem a vida deles, né? Tem vários casos no Santos que aconteceram isso. Tá? Então eu espero que o Santos tenha um pouco de discernimento nessa hora para não perder ativos dessa maneira. Tá? Outro aqui é o Fernandinho. O Fernandinho já jogou vários torneios sub-20 pelo Santos, já sempre aparecendo aí. É um jogador muito tático, não é o jogador que mais me brilha os olhos, mas ele sempre faz os golzinhos dele. Eu acho que é um jogador que precisa estar em campo também. Eu acho que é um cara que precisa ser emprestado, pelo menos, para que ele jogue, para que ele seja testado num time de cima, não jogar só base. Ele é jovem, tem 21 anos, obviamente, né? Não acho que todo jogador tem que estourar com 17 anos, ser o melhor jogador do mundo. Não é assim que as coisas funcionam. Tem jogador que tem uma maturação mais tarde, e o próximo exemplo vai ser isso, tá? Mas eu acho que é um cara que precisa estar em campo, né? Ele sempre esteve no Santos, ele nunca foi emprestado. Então eu acho que precisa ser emprestado, mesma coisa do Maltos e do Balão, até para que a gente saiba o que a gente pode fazer com ele. Se vai utilizar ele no time, se ele vai voltar do empréstimo e render, ou se a gente vai negociá-lo, ou se ele vai buscar mercado para ele, mas é um jogador que precisa estar no futebol profissional, ele não pode jogar na base para sempre, né? E o último nome aqui é do Andrei Quintino. E o Andrei, cara, ele foi emprestado várias vezes, ele foi jogar no 15, né? Ele foi jogar fora e tal. Então, assim, foi um jogador que foi emprestado algumas vezes pelo Santos. Já jogou improvisado lateral direito, mas sempre foi um atacante, principalmente do lado esquerdo. E nesse Brasileirão de Aspirantes foi, pra mim, o melhor jogador do Santos no Brasileirão de Aspirantes, tá? O Andrei Quintino jogou muito bem, só que ele já tem 22 anos, entendeu? É um cara que eu falo, teve uma maturação tardia, né? Pra desenvolver e tal. Então ele teve que rodar e tal. É um cara que eu acho que tem que ser pelo menos testado aí no Paulistão, sabe? Vamos testar o Andrei pra ver como é que ele rende, se ele vai bem, se ele vai mal, sabe? Pra que ele tenha minutos pra ser testado no time profissional. Ele já tem idade de profissional, ele já é um jogador profissional. Ele precisa jogar profissionalmente no clube. Se não vai render, se não render e tal, aí é buscar um negócio, mas a gente não pode perder a oportunidade de utilizá-lo, tá? Jogou muito bem Brasileirão dos Aspirantes, é um nome interessante, vamos testar. Ele pertence ao clube. Se não render, a gente negocia, ué. O que a gente não pode é encher o time de La Quintanas, entendeu? De William Bigode, trazer esses jogadores quando você tem outros aí pedindo passagem. Eu tô aqui falando mais nesse caso do Andrei, porque, cara, de verdade, você acha que o Andrei fica devendo alguma coisa pro La Quintana? Entendeu? Nem o Patati devia pro La Quintana. E o Santos conseguiu um negócio com o Patati. Fez o caminho certo. Utilizou, tal, veio uma proposta, vendeu o jogador. É o caminho. Você não pode perder essas oportunidades, entendeu? Então eu acho que com o Andrei tem que ser a mesma coisa. Dá minutos pra ele, dá oportunidade, ver se ele rende, se ele não rende. Minutos assim, não é 4 minutos por jogo, tá? Mas jogar uns 20 minutos num jogo, 30 no outro, 15 naquele.
e ter minutagem para ser testado, pra gente fazer uma avaliação se ele tá bem, se ele vai render no profissional, se é melhor a gente buscar um outro empréstimo, um negócio para que ele renda. Eu sei que o André é santista, tá? Eu tô falando aqui como analista. Eu acho que, óbvio, que se puder escolher, ele sempre vai querer estar no Santos por torcer pelo clube. É uma coisa, é um amor de infância, cara. Quem acompanha as redes sociais do Andrei e do pai dele, do Ademir, sabe muito bem a relação que ele tem como torcedor do Santos. Mas estamos falando de jogador profissional, então assim, a gente tem que deixar um pouco o coração de lado. Obviamente, se fosse a minha vontade e o desejo do Andrei, ele vai querer jogar no Santos para sempre. Mas a gente precisa olhar profissionalmente para essa coisa. Então, espero que ele tenha minutos para ser testado, tá? Então, você tem nomes aí na base que eu acho que são importantes para que a gente recheie o elenco de jogadores e trazer contratações assertivas e pontuais para as necessidades que a gente vai ter. Então, ou seja, o Santos não precisa de um novo goleiro. Então, vamos subir um da base, tá? O Santos não precisa trazer os laterais. Então, vamos subir outro da base para complementar esse time. A gente já tem um cara ali que é possível jogador de seleção, né? Não agora, mas com o tempo, que é o Gabriel, que é o JP Sherman, tá? Então vamos subir o simples aqui para ser uma alternativa. Se não render, cara, a gente vai e contrata alguém pro brasileiro, mas precisa jogar. O Sherman já se provou suficiente no campeonato estadual e na Série B, então eu acho que é um cara que precisa ser o titular da posição. Você não tem que trazer Reiners, você não tem que trazer Rodrigo Ferreira e etc. Você tem que manter esses caras, você tem que dar passagem para quem tá merecendo passagem. Não rechear o seu elenco de refúgio gastando salários com esses caras, porque esses tipos de jogadores são que inflam uma folha. Entendeu? Você vai fazer a folha salarial do time e você tem jogadores ali que vão pesar na sua folha salarial. Que é o caso do Rodrigo Ferreira, do Rainer, do William Bigode, do La Quintana. Todos esses jogadores, o Indy, o Billy Arce, eles vão recheando a sua folha salarial e não vão sendo utilizados ou vão entrando em campo enquanto estão tirando o espaço de jogadores que recebem muito menos, que foram formados ali e que com certeza têm mais talento para oferecer e podem dar retorno técnico e financeiro para o clube. Para isso você forma jogador. Então assim, o Santos precisa olhar para dentro de si, reconhecer o tamanho que tem, a sua história e voltar para ela e ficar trabalhando em cima disso. E aí, nas lacunas, recheando com jogadores. Bom, a gente tá subindo aqui, ó, temos aqui, né, só imaginando. Bom, pra temporada 2025 a gente vai ter o Gil, que vai ficar, o Luan Pérez e o Jair. Bom, não vamos utilizar quem tá emprestado, vamos subir o Samuel e contratar mais um zagueiro. Aí eu acho que faz sentido, né? Lateral esquerda, bom, a gente tem o Souza, o Escobar, o Kevson, vamos subir o Vinícius Lira aqui para uma oportunidade, ele vai intercalando entre sub-20 e Brasileirão de Aspirantes enquanto está treinando com os profissionais, tá certo? Meio de campo, bom, a gente tem o Pituca e o Schmidt vai sair? Não sei. O Rincon vai sair? Não sei. Então, vamos ter um Pituca, tem o Sandri, que não sei se vai sair, vamos subir o Profeta, vamos subir o Rian, usar o Rian e vamos buscar mais um volante. Do que você trazer 3, 4 volantes, encher esse time e não ter tempo para usar esses meninos. Então eu acho que esse é o caminho. Essa é a minha visão de futebol, é o caminho que mais me agrada e eu acho que isso casa com o time que eu torço, né? Para mim o Santos é isso, formar seus principais ídolos. É histórico. Então eu acho que tem que focar nisso. E eu, de novo, eu não tô falando que todo jogador que vai subir é o maior craque da história, o melhor jogador da posição que já surgiu. Porque as pessoas, elas gostam de deturpar isso. A gente vai lá e a gente fala muito do Miguel. E, cara, o Miguel simbolizando uma relação de torcedor. A gente quer ver ele em campo. Ninguém tá falando, olha, ele é o melhor jogador que já surgiu na base do Santos. Não. Ninguém tá falando isso. A gente quer que esse cara seja testado pra gente ver, poder avaliá-lo e ver se ele rende o suficiente para ser ou utilizado ou negociado. Um cara como esse, que é formado, tá ali no clube e tal, né, tem um status grande, é um jogador que tá jogando a seleção dele, fazendo gols, sendo importante, sendo eleito para a seleção das eliminatórias, ele não pode ser quarta, quinta opção da posição dele num time de segunda divisão. Não pode. Não pode. O Santos não podia ter feito isso. Foi um erro muito grande do Santos e do seu ex-treinador. Não pode, ele tem que jogar, ele precisa ter minutagem. Isso, o Miguel simbolizando esses jogadores. Pra mim a mesma coisa seria pro Rian, pro Bom Tempo, que nem subiu, que o Carille falou dele, mas não subiu, tá? Pro Souza, deveria ter jogado mais. O Souza, toda vez que entrou em campo, foi muito bem, né? Então,
Eu acho que é isso a coisa. Quando a gente fala muito do Miguel, é cobrando que esses jogadores sejam testados. O torcedor do Santos, no modo geral, ele se agrada com esses jogadores. Mas tem aqueles que deturpam. Ah, o Miguel é ruim. Então, você pensa que todo mundo é Neymar. Não, quem pensa que todo mundo tem que ser o Neymar, o Robinho, o Diego e esses jogadores que o Santos formou, é você. Que acha que todo jogador que sobe precisa ser um fenômeno da posição e precisa, quando for negociado, ser vendido pro Real Madrid e pro Barcelona. E pro Bayern de Munique. Não é assim que as coisas funcionam. A gente vai ter negócios com jogadores que são formados aqui, que talvez não rendam demais, ou que joguem bem e vão ser vendidos, que ele não vai para esses clubes, ele vai, sei lá, para Roma, para Lazio, para Atalanta, pro Veneza da Itália, pro Hoffenheim da Alemanha. Você não vai vender todo mundo por 40, 50 milhões de euros, mas você vai vender um cara por 6 aqui, por 10 ali, por 12 aqui, por 2,5, e você vai aumentando a sua receita. Você não pode perder essa oportunidade de achar que todo jogador precisa ser um fenômeno para ser vendido para o time mais forte possível, enquanto você vai perdendo atletas que são formados ali e vão saindo de graça. Não pode, tá? Base também é negócio. Não é só formar jogador, não deu certo, tchau, vai viver sua vida. Não pode. O Santos não poderia ter perdido, por mais que tivesse dificuldades técnicas, o Ivonei. O Ivonei podia ter saído de graça do Santos. Ele ficou ali desde os 13 anos de idade. Tinha que ter um scout para negociá-lo, para vendê-lo para algum time. Não para ele sair de graça no final, já com 22 anos. Ele não pode acontecer esse tipo de coisa. Para mim, na minha cabeça, isso é inconcebível. Um clube não pode se permitir isso. Não vai utilizar? Vamos negociá-lo. Vamos buscar um clube para ele jogar. Para vender ele. Ai, mas ele quer ir pro Barcelona. Barcelona não é possível. Porque a gente vai conseguir aí na Espanha, sei lá, um Elche. Pô, o Elche vai pagar 3 milhões de euros. Tá bom. Tá bom. E assim você vai ganhando dinheiro. Você não pode perder essas oportunidades, tá? Eu sei que é um vídeo um pouco mais... um pouco diferente do que eu geralmente faço, mas eu acho que a gente precisa conversar sobre base. A base do Santos, principalmente, é um tema muito importante dentro do clube. E o Santos não pode abrir mão da sua história. Toda vez que eu vejo jogador de base sendo preterido no Santos, todas as vezes, eu acho que o Santos está renegando a própria história. Tá? Não que eu seja contra contratações, não é esse o ponto. Mas eu acho que antes de buscar uma contratação, tá? E nem toda contratação é um reforço. Antes de você buscar uma contratação, você tem que olhar para o que você tem ali. A gente tem um lateral bom na base? Tem, esse cara tá pronto para jogar no profissional. Então vamos testar esse menino antes de contratar um novo lateral? Vamos testar? Se ele não for bem nos 3, 4 jogos, a gente traz um lateral. Não esperar a janela abrir para ver isso. Mas já tá preparado na janela. Bom, a janela abriu, a gente testou o menino lá. Não foi bem o suficiente, eu acho que ele precisa ficar mais um tempo aí no sub-20. Vamos atrás de um lateral agora. Aí eu acho que é o caminho válido. Não pode fazer como sempre faz, botar o carro na frente dos bois, né? Você tem que esperar o caminho certo. Então, é esse o meu ponto de vista, tá? Quero saber a sua opinião. Diz aí nos comentários, tá certo? Faz o cocô, vai lá na GoBlack da GoCase, adquira os seus produtos. Cupom GOLPEIXE tem desconto de 5% adicional em cima dos descontos do site, tá? Tem produtos até com 70% off. Então vai lá, tá certo? Tamo junto. Link na descrição da GoCase. E até o próximo vídeo. Vamos lá.